Inscreva-se, ative o sininho e caminhe com a gente na missão de anunciar Cristo. Glória a Deus. Nós vamos passar o Ministério da Palavra. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. E nós vamos ler o verso 22. Ele vai ser o nosso ponto de partida e o trilho também da nossa ministração. Gênesis capítulo 8, verso 22. Estamos numa série de mensagens enfatizando vida abundante e eu quero falar hoje sobre a lei da semeadura e colheita. O texto sagrado diz o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma declaração que o próprio Deus faz depois do dilúvio. E eu gostaria que você, por gentileza, pudesse repetir comigo. Como eu tenho dito, além do poder de declarar a palavra, né, isso também nos ajuda a memorizar as Escrituras. Então, se você puder, depois de mim, repita com ânimo. Diga comigo: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Pai, nós oramos pedindo graça e favor do alto. Clamamos mais uma vez a liderança do Teu Espírito Santo, não apenas na compreensão da palavra, e clamamos por entendimento espiritual, mas oramos também, ó Deus, por aquela aplicação personalizada, única, que só o Senhor tem o poder de produzir em cada um de nós. Nós oramos que, além da instrução, aquela faísca de ignição, aquela centelha de fé que só a Tua palavra pode gerar dentro de cada um de nós, que isso também aconteça e que, enfim, a Tua palavra cumpra todo o seu propósito para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma declaração, como diz, feita pelo próprio Deus. E a terra tinha passado pelo que a gente pode chamar aí de um reset, né? A um recomeço. Deus afirma no verso anterior, o verso 21 de Gênesis 8, que Ele não mais destruiria a terra da forma como Ele tinha aplicado aquele juízo. E Deus não apenas fala que isso não se repetiria, mas Ele diz: enquanto durar a terra, então está valendo até hoje, Ele diz: não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é a razão pela qual a gente continua tendo essa diversidade. É só olhar para o domingo passado, calor, para esse frio, né? Verão e inverno, aqui a gente pode ter todas as estações no mesmo dia, mas a Bíblia fala desse ciclo normal da terra, dia e noite. E assim como essas coisas duram até hoje, Deus diz: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Evidentemente, você, ao perceber o que os versos seguintes, né, do início do capítulo 9 apontam, nós reconhecemos que há uma declaração de Deus sobre semeadura e colheita que diz respeito àquilo que nós podemos chamar do plantio literal. Por exemplo, no capítulo 9, no verso 20, a Bíblia diz: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Mas, quando Deus está falando de semeadura e colheita, Ele está falando só do plantio natural, literal? Evidente que não. Quando você olha toda a Escritura, você percebe que essa lei, ela não funciona apenas no plano natural, né? Aliás, há muitos paralelos entre aquilo que Deus estabeleceu no mundo natural e no mundo espiritual. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você pode repetir isso comigo? Diga: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então Paulo continua e diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é evidente que essa lei de semeadura e ceifa, né, ela não se aplica apenas a uma semente literal como a do trigo, do milho, e ela se estende ao plano espiritual. Eu pude entender desde bem cedo, desde a minha adolescência, que essa lei, ela vai
reger as nossas vidas. Quer você tenha conhecimento, quer não, é um princípio espiritual. Quer você decida fazer bom uso dele ou não, é uma lei espiritual. E ela não se limita a questões financeiras. Então já faz vários domingos que a gente transita, passa pelo terreno daquilo que é material e financeiro, mas sempre apresentando o entendimento de que essas leis, de que esses princípios são maiores. Não excluem o aspecto financeiro, mas não se limitam a isso. Eu, por exemplo, aprendi desde a minha adolescência que palavras são sementes. E eu sempre digo às pessoas, não fale aquilo que você não gostaria, né, de ver materializado. Esse é assunto para um ensino em outra ocasião, mas a Bíblia também mostra que nossas atitudes também, como veremos ao longo da ministração, funcionam dentro da lei da semeadura e colheita. Então a forma como você trata outros determina a maneira como você será tratado. Então eu quero que você possa ter o olhar abrangente, mas não queremos excluir, né, a intencionalidade de aplicação também no terreno material e financeiro. A forma como a gente teve dentro de casa a oportunidade de ver nossos filhos ter uma lição muito clara do que é semeadura e colheita, né, dos princípios que nós vamos abordar. Hoje é algo que a gente olha para trás e a gente é muito grato a Deus pelo impacto que isso teve. Quando meus filhos eram ainda bem pequenos, nós vivemos uma fase de desafio. Quando fomos plantar Alcance Irati, há mais de 20 anos atrás, né, eu tive uma direção de Deus, não acredito que isso é um modelo a ser reproduzido, nem por qualquer pessoa, nem em qualquer lugar, mas na época o Senhor falou comigo, eu quero lhe ensinar a respeito de fé. Eu tinha vivido dessa forma lá atrás, no início do ministério, quando eu era solteiro, mas o Senhor falou, eu quero que você dependa de mim e de mais ninguém. Então quando fomos plantar a primeira das Alcances, eu simplesmente abracei aquele desafio e não tinha nenhum tipo de sustento. Mas não bastasse isso, levei comigo outras 6 famílias, né, que de alguma forma estávamos todos juntos no projeto e a gente decidiu ter um estilo de vida onde, né, muito parecido com aquilo que você lê no livro de Atos, a gente vivia em comunidade, repartia o que tinha no início. Kelly e eu conseguimos dar uma boa alavancada, porque a gente desfez de tudo que tinha, casa, carro, para investir no projeto, no estabelecimento da igreja. Só que o que a gente tinha não durou muito, né, para aquelas famílias todas. Então todo mundo foi baixando o padrão de vida, se adequando à nova realidade. E eu lembro que meus filhos viveram assim, no modelo que comprar brinquedo em loja de R$1,99, quantos lembram do R$1,99? Isso era artigo de luxo já, né, porque o padrão realmente estava, né, lá embaixo. E eu comecei a ensiná-los, eram pequenos, eu queria que eles entendessem sobre dinheiro. Desde fidelidade a Deus, com boa administração. Então mesmo não tendo muito recurso, a gente pensou, eles têm que aprender. E nós decidimos que ia guardar todas as moedas que a gente pegasse de troco. Então desde pedágio na época, não tinha cobrança automática, eletrônica, a gente acabava, né, que movimentava muito mais dinheiro do que fazemos hoje com os pagamentos eletrônicos. Então eu lembro que eu abri uma lata, fiz um corte, improvisamos um cofre que eu achei que seria maior do que os cofrinhos que vendiam, né, prontos, que eram pequenos, e falei, olha, nós vamos juntar dinheiro. Só que ninguém abre essa lata até o dia que ela estiver cheia. É a lei, é aqui o acordo. Mas quando estiver cheia, nós vamos torrar isso tudo em brinquedo. Então vocês vão lavar a alma, vão sair do nível 1,99 para algo melhor. Pensa na ansiedade das crianças, chacoalhava a lata, media o peso, né? Não podia abrir, mas a gente foi depositando, eu não sei quantos meses passaram, mas foi dentro do ano, não levou o ano todo. E um dia a lata finalmente encheu, né? Eu lembro que meu filho falou assim, ó, já quase não faz barulho, dizendo, não, encher é quando não couber mais. Então o dia que não cabia assim mais nenhuma, eu falei, nós vamos abrir. E agora esse investimento foi feito para vocês. Eu queria que eles entendessem, eu quero economizar, gastar depois. Só que eu fui muito ingênuo. Eu olhando o tamanho daquela lata, eu achei que tinha muito dinheiro. Em vez de abrir e contar primeiro, eu já comecei, quais os planos de vocês? Israel, o que você quer fazer com a sua parte? Ele falou, pai, ele era garoto e o que estava na moda para as crianças da época era aqueles carrinhos da Hot Wheels. Ele falou, vou gastar minha parte e comprar uma pista inteira com os carrinhos da Hot Wheels. Falei, legal. E você, Liz? Aí minha filha disse, papai,
eu quero uma coleção, né? Eu brincava que eram as bonecas flexíveis da Poli, né? Eu falei, muito bem, legal. E aí nós abrimos, é aquele mundaréu todo de moeda, gente, porque a maioria eram poucos centavos, né? Aquele mundaréu todo na época dava R$80. Eu não tinha noção do valor dos brinquedos, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. 80 na época era muito mais dinheiro do que hoje, mas eu pensei, eu acho que não vai dar. Nessa época a gente já vinha nesse ritmo dos 2 anos e meio que morei em Irati, mas tínhamos acabado de mudar para Curitiba e eu fui com eles na loja. A pista Hot Wheels que meu filho queria, R$160. Só a dele era o dobro do que tinha de moeda. A coleção da Poli que minha filha queria, o mesmo valor. Ou seja, a gente só tinha 1/4 daquilo, né? Eu não tinha condições de alimentar bancar o sonho deles. Eu não tinha condição nenhuma de fazer absolutamente nada. Envergonhado, eu falei, ainda não dá para comprar. Nós vamos voltar para casa. Os dois ficaram muito frustrados. E eu fui falar com Deus. Falei, Deus, a culpa é minha. Toda minha, não é sua. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu fui muito ingênuo, eu não devia ter feito isso com as crianças. Eu estou procurando ensiná-los, mas esse ensino tinha que ter uma conotação boa. Eu falei, se a gente levar 4 vezes o tempo que levou para estocar isso, eles vão ficar muito desanimados. E eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não tenho a menor condição, de bancar esses brinquedos. Eu comecei a orar a respeito daquilo. E eu lembro que um dia uma pessoa me procura e falou, olha, senti Deus te dar uma oferta, mas isso é para a sua família, não estou dando com nenhuma outra direção. Me deu R$50. Eu ergui a mão para o céu, dei glória a Deus. Eu tinha um compartimento secreto na carteira que era dinheiro para não ver e não gastar com outra coisa. Coloquei ali, falei 130, já dá quase a pista. Eu orando pelo resto, Nos próximos dias não aconteceu nada. Mas um dia eu estava com uma outra pessoa e o Espírito Santo falou, pega aqueles R$50 que você escondeu na carteira e oferta na vida dele. Falei, Deus, eu estou tentando juntar o dinheiro dos meus filhos. O Senhor disse, mas esse dinheiro você vai semear na vida dele. Eu pensei, puxa, eu estou sendo egoísta, de repente estou querendo que meus filhos tenham brinquedo de luxo. Na época isso era coisa de luxo para a gente. E de repente o cara não tem o que comer, está precisando pagar conta. O Espírito Santo falou, e diga para ele que não é para ele comer nem pagar conta. É para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, o Senhor vai tirar dos meus filhos para dar para os filhos dele. Apenas obedeça. Eu falei, Deus não é justo, apenas obedeça. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Aquele dia eu dei com indignação, com raiva. Eu falei, vou obedecer. Eu falei, vou tentar ficar alegre depois, porque agora eu não consigo. Mas algo que eu já aprendi com o tempo, você não precisa entender Deus. Você precisa apenas acreditar nele. Eu ofertei e falei, olha, isso não é para você comer nem pagar conta. Você precisa comprar brinquedo para os seus filhos. Ok, pastor, obrigado. Achei que a coisa tinha acabado aí. Não muito tempo depois, eu fui com toda a minha família na casa dessa pessoa para nós termos uma refeição. E quando chegamos, estava todo mundo à mesa, os filhos dele vieram me agradecer os brinquedos que eu tinha dado para eles, na frente dos meus filhos. E o pior, o menino, eles tinham também um casal assim como eu, o menino diz, olha, peguei a minha parte, comprei tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu pensava, não falem em Hot Wheels. A menina diz, não, o meu foi aqui em boneca da Poli. Eu pensando, não fala na Poli. E meus filhos me olhando com aquele olhar fulminante. Tipo, não tem dinheiro para o nosso Hot Wheels e Poli, está dando para os filhos dos outros. Teve uma hora que a família saiu da sala, nós ficamos sozinhos. Eu falei, calma, muita calma essa hora. Daqui a pouco a gente conversa. Aí, a hora que a gente estava sozinho, na hora de ir para casa, pai, mas a gente está esperando comprar. Não, eu falei, os R$80 de vocês estão lá, eu não mexi. Falei, isso é um outro dinheiro que o papai ganhou, que ia juntar para o de vocês, mas foi Deus que mandou dar. Então Deus que pegou o nosso dinheiro. Eu falei, agora eu vou ficar bom de bem na fita e Deus vai ficar de ruim, E a hora que eu falei isso, falei, não, gente, vocês têm que pensar que Deus é sabido. Gente, não foi uma coisa planejada, foi improviso do momento. Aí eles, como assim? Falei, olha, pensa, nós não estamos querendo Poli Hot Wheels? Sim. A gente tem condições? Não. Mas tem uma lei espiritual, que é a lei de semeadura e ceifa. Então, tudo que você planta, você colhe. Falei, Israel, lembra aquela experiência que você fez lá da escola, que plantou feijão? O que é que nasceu? Ele, vagem. Falei, ok, o que tinha dentro da vagem? Não sei, pai, nós não abrimos. Feijão. Ah, tá. Falei, planta feijão, colhe feijão. Planta milho, colhe milho.
Falei, olha o que Deus fez quando a gente está orando sem ter condições de ter Poli e Hot Wheels. Ele mandou a gente plantar. O quê? O que eles compraram? Aí os dois me olharam empolgados. Poli e Hot Wheels. Falei, quem planta Poli e Hot Wheels vai colher o quê? Eles, Poli e Hot Wheels. Falei, é isso. Aí eles saíram felizes. Falei para Deus, te vira. Agora é contigo. Pastor, o senhor mandou Deus fazer? Não mandei nada. Naquela hora, sem ter pensado, eu lembrei de uma lei espiritual. Uma lei que nos governa. Uma lei que eu já tinha experimentado o suficiente para saber que funcionaria. Alguns dias depois, estava pregando em outra cidade. Eu lembro que nós tínhamos uma conferência, então tinha 2 palavras da tarde com break rápido e depois um intervalo maior entre da tarde e da noite. No break da palavra da tarde, um irmão me aborda, eu estava do lado do pastor da igreja, fala, pastor, o senhor poderia me ceder a chave do seu carro? Eu falei, eu nem lhe conheço, o que você quer com a chave do meu carro ou com o meu carro? O pastor só me deu um sinal assim, ó, fica tranquilo, entrega. Eu falei, você vai devolver? Ele falou, vou, pastor, eu trouxe uma coisa para você, não queria entregar na frente de todo mundo, então eu já quero guardar no carro. Eu falei, ficaria mais fácil se você explicasse antes. Aí brinquei com aquilo, não vi o que era. No intervalo entre a tarde e a noite, fui para casa que eu estava hospedado, tomar um banho, e quando cheguei lá, lembrei, abri o porta-mala, tinha 2 pacotes, né, de presente, embrulhado para presente, mas o embrulho era de loja dessas de brinquedo, de criança. Peguei as 2 sacolas com as 2 coisas. Quando passei na sala, Kelly e as crianças tinham me acompanhado, mas tinham ficado na casa na sessão da tarde. Falei, todo mundo para o quarto, reunião de família. Quando eles entraram, eu já tinha aprendido a história de não prometer o que você não sabe. Então eu falei, olha, alguém entregou isso para o papai agora. Eu acabei de pegar, ainda não sei o que é. Mas como eu vi loja, embrulho aqui de loja de brinquedo de criança, pode ser que seja para vocês. Pode ser que alguém só aproveitou o papel. Vamos descobrir junto. Eu lembro que o Israel pegou, olhou e falou, claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Falou, isso aqui é meu, isso aqui é seu, Liz. Quando ele abriu o pacote dele, o que era? A pista Hot Wheels que ele queria. Não era outra, era a que ele queria. Quando a Liz abriu, o que era? A coleção da Poli que ela queria. Detalhe, a gente nunca falou isso para ninguém. Os dois olharam para mim, pai, do jeito que o senhor falou. Quem planta Poli e Hot Wheels. Poli e Hot Wheels. Eu poderia te contar inúmeras histórias e testemunhos de coisas que vivemos ao longo dos anos e que puderam ter um impacto didático, pedagógico incrível na vida dos meus filhos. Mas me deixe destacar princípios. Em primeiro lugar, eu quero destacar o seguinte: nós colhemos aquilo que semeamos. Você pode repetir isso comigo? Diga, colhemos aquilo que semeamos. Então você planta milho, vai colher milho, planta trigo, vai colher trigo, planta Hot Wheels e Poli, vai colher Hot Wheels e Poli, né? Eu gosto de chamar isso de o efeito bumerangue, né? Tudo que vai, volta. Então, você tem leis espirituais, são claras a respeito disso. E é impressionante que tem coisas que elas acontecem para qualquer pessoa, não depende de ser crente ou não. Jesus disse, por exemplo, qualquer que disser no seu coração, e não, qualquer que declarar com a sua boca e não duvidar com o seu coração, né? Ele fala até mesmo de dizer ao monte, levanta-te e planta-te no mar. Ele diz, se falar crendo, vai acontecer com ele. Então assim, de novo vou dizer, sobre a questão das palavras, isso é assunto para o ensino de outro dia, mas Jesus diz, falou crendo, vai ter resultado, e ele diz qualquer. Ele não falou, olha, tem que ser um cristão nascido de novo, tem que ser um crente exemplar, né, cheio de maturidade. Ele diz, é com qualquer pessoa. Então essas leis vão funcionar para quem as conhece e para quem não. Sobre o efeito bumerangue. Em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mateus 7, 1 e 2. Então Jesus está dizendo, se você não julga, você não é julgado. Mas se você julga, você vai ser julgado com a medida com que você foi. Plantou julgamento, colhe julgamento. Então, nós percebemos que a lei de semeadura e ceifa, como eu falei, não se limita a questões materiais. Embora também não as exclua. Na narrativa de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 37 e 38, nós temos alguns detalhes a mais do que aqui em Mateus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Mas ele segue e diz, perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado.
boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, o dai e dar-se-vos-á, né? Ou como diz essa versão que estou lendo, deem e lhe será dado, ele é parte dessa lei de semeadura e ceifa. Se eu julgo, eu sou julgado. Se eu não julgo, eu não sou julgado. Com a medida que eu meço, eu sou medido. Se eu dou, eu também recebo, né? Eu chamo isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. Mas a verdade é que cada um colhe aquilo que planta. Me permita ler alguns textos bíblicos. Salmo 7, 15 e 16 diz: abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as leis espirituais, mas que observam e fazem constatações, tentam chamar isso por outros nomes. Talvez você já viu gente que não teme a Deus chamando isso de karma. Mas a verdade é que existe uma constatação. Tudo que vai, volta. Provérbios capítulo 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, porque quem planta colhe. Só que a Bíblia diz o seguinte: outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza, porque não multiplicam o que tem. Verso 25. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá sua sede saciada. As traduções mais antigas diz: quem descedentar será descedentado. Tudo aquilo que você faz pelos outros farão por você. O que você não faz, provavelmente também não farão por você. E o que você faz de ruim voltará para você. Então, eu tenho percebido que ao longo de uma vida inteira, esse princípio sempre está lá. No início do Alcance, aqui em Curitiba, eu tinha pregado e ensinado um domingo, e eu falei: gente, eu nunca fico na estrada sem ser ajudado por ninguém. Pensa num cara que já ficou na estrada. Primeiro porque no início o ministério viajava muito de carro. Eu parei de contar a quilometragem dos carros quando bateu em 1 milhão. Depois eu falei: não vou passar a vida contando isso. Só que na época, além de viajar muito, a gente não tinha condições de carro bom. Ou seja, pelas leis da probabilidade, ficava muito na estrada, né? Era um problema, era outro. E antigamente a gente ainda tinha uma frase que só os mais velhos entenderão. A gente dizia: pois é. Aliás, virava até o apelido do carro velho, meu pois é, né? E em todas as circunstâncias, eu sempre fui ajudado. E eu comecei a perceber que eu não precisava pedir ajuda. A ajuda chegava. A ajuda se jogava no colo. Por quê? A vida inteira, por estar muito na estrada, toda vez que eu via alguém com problema, eu parava para ajudar. Eu já tive situações de estar à noite com a família, ver um carro encostado, né, dizer para Kelly: vou para ajudar. Ela diz: olha, o cenário aqui não está dos melhores, dos favoráveis, pode ser perigoso. Eu digo: você tem razão, mas isso não significa que a gente não vai ajudar. Ia para um próximo posto, deixava eles na conveniência e segurança, voltava sozinho e oferecia ajuda. A vida inteira eu plantei ajuda, a vida inteira eu colhi ajuda. E eu tinha comentado isso num culto, e na semana fui fazer uma viagem, um jovem da igreja me acompanhou. No meio do caminho, estava indo para o Mato Grosso do Sul, uma pane elétrica no norte do Paraná, o carro parou. Ele olhou para mim e falou: agora eu quero ver. Falei: ver o que? Ele falou: a ajuda chegar sem a gente pedir. Eu falei: você vai ver, seu Tomé, né? E a primeira preocupação dele: não tem sinal de celular. Hoje é difícil ter esse sinal na estrada toda, você imagina há 18 anos atrás. E eu falei: não se preocupa com isso não, porque nós não vamos pedir ajuda, a ajuda vai chegar. Eu falei: não, pastor, o senhor não precisa ficar na obrigação de provar nada. Eu falei: não vou te provar nada, você só vai assistir. Ele falou: mas uma vez ou outra, às vezes a gente pode fazer nossa parte. Eu falei: hoje não. Mas ele estava preocupado com aquilo. E ele falou: olha, tem uma caminhonete parou lá embaixo, né? Tinha uma baixada na estrada, a gente tinha pego a subida. Ele falou: tem uma que encostou lá. O cara não desceu, não está fazendo nada, tem lugar nenhum para ir. Ele falou: estou com uma suspeita. Eu falei: qual? Ele falou: ele deve ser da região e sabe que aqui não dá área de celular. Ele parou ali embaixo para resolver alguma coisa. Então, se a gente for lá, provavelmente vai dar área. Eu falei: nós não vamos a lugar nenhum. A ajuda vem atrás. Ele falou: pastor, não precisa ser rígido, teimoso com isso. Eu falei: não, eu quero agora que você veja porque funciona. Enquanto a gente está falando sobre isso, o próprio cara da caminhonete, né, ele vem na nossa direção e para atrás da gente. Quando eu vi que ele parou o carro e desceu, eu também desci, e ele falou assim: algum problema elétrico? Eu falei: sim. Ele falou: eu posso te ajudar.
Falei, se você me deixar na próxima cidade conseguir socorro, já está ótimo. Ele falou, eu posso fazer mais do que isso. Eu tenho tudo que você precisa na minha caminhonete, né, para a gente rebocar o carro e vou fazer isso. E ele falou para mim, quando entrar na próxima cidade, eu vou passar na frente da concessionária da marca do seu carro, não vou parar. Né? Ele falou, vou passar na frente de uma grande autoelétrica, não vou parar. Eu vou te levar numa outra autoelétrica mais para dentro da cidade, menorzinha. Né? Ele falou, o camarada tem um preço justo, é bem mais honesto, o senhor não vai ter um prejuízo tão grande como se a gente parasse nas primeiras. Ele falou, e o cara é muito bom, e além disso, muito honesto. É um crente desses de verdade. Quando um não crente chama o crente de verdade, é uma coisa linda. Porque tem muito fake crente, né? Por aí. E aí, esse rapaz ficava olhando para mim e eu falei para ele, eu te disse. Ele falou, é sempre assim? Eu falei, sempre assim. Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Quem dá de beber, quem mata a sede, terá sua sede saciada. Quem está entendendo, diga amém.